Pessoal, vamos ouvir agora um pouquinho do Dr. Mário, clínico geral, cirurgião, aqui em São João Nepomuceno, falar um pouquinho sobre o que ele pensa dessa questão que está ocorrendo aí no mundo todo, agora atingindo São João com a paralisação do comércio. Na sua visão, nós estamos de máscara aqui, tomando todas as precauções. Dá o seu recado, o seu ponto de vista para o nosso telespectador do Garbosa News. Bom, boa tarde, Paulo, boa tarde aos nossos telespectadores. A situação hoje em São João Nepomuceno é relativamente tranquila, mas esse panorama pode mudar. Então a recomendação é que nós continuemos no isolamento social, né? Se possível, usando máscaras. Eu até já advogava essa solução como uma forma de impedir a progressão do número de casos. Lógico que nós estamos numa situação confortável ainda, mas eu diria para as pessoas que o isolamento ainda é necessário. Ele é importante, até mesmo porque o número de casos não tem aumentado justamente por causa das medidas que já foram adotadas. Então, nesse exato momento, eu acho que a prudência pede que nós mantenhamos as medidas que já foram adotadas, e eu acrescentaria outras, como, por exemplo, a questão do uso da máscara em todos os ambientes públicos, né? Logicamente, nós estamos num consultório, o uso aqui é obrigatório, pelo menos para o profissional de saúde, né, durante o exame clínico e nas condições que nós estamos vivendo, até mesmo porque você imagina a situação, além dos doentes, os profissionais que cuidam dos doentes não devem adoecer, até porque seria um caos completo. Então, nós temos que manter essa conduta e sugerimos que as pessoas também passem a usar, mesmo que seja a máscara de TNT, a máscara de pano. Eu acredito que essa talvez seja uma medida bastante simples e bastante eficaz. Doutor Mário, a preocupação deve existir, mas não deve gerar pânico, né? É um cuidado aí que todo mundo deve ter? Sim, o pânico ele é tão nocivo quanto a doença, né? A doença ela tem vamos dizer assim, uma letalidade, né? Uma incidência alta e uma letalidade até considerada relativamente mais baixa. Mas se nós compararmos a contagiosidade dessa doença em relação a outras que são até bastante mais graves, nós temos uma necessidade de, hoje, né, considerando o desconhecimento, né, do tratamento, a certeza se esses tratamentos que estão sendo preconizados vão funcionar, nós temos que ter um pouco de cuidado. Pânico é aquilo que eu te falei, ele é tão perigoso, é tão letal quanto a ideia de você abandonar qualquer método de proteção e sair por aí arriscando. Então, nós deveríamos pensar da seguinte forma: a doença existe, é uma pandemia, você precisa se proteger, todos os demais, e nós deveríamos, então, adotar essas medidas simples eu te chamo de etiqueta respiratória, uma etiqueta social, uma forma de coibir o andamento dessa doença. Eu acredito que de hoje até setembro, 80% da população deve se contaminar, mas a gente torce para que isso aconteça com as formas brandas da doença. Nesse meio tempo, os cientistas, os estudiosos vão descobrir caminhos de cura para aqueles que estão mais graves internados nos hospitais, se Deus quiser, né? Como a pessoa deve se proteger hoje? Como você disse no início, lavar as mãos, usar luvas é necessário? O que, doutor Mário? Qual é o seu recado aí para todo mundo se proteger dentro de um fiel cumprimento das exigências? Se nós pudéssemos, né, se houvesse condições do uso de luvas, seria uma coisa maravilhosa, mas eu considero isso hoje fora da realidade brasileira, de um modo geral. O uso de luvas também, ele seria talvez se você considerar como uma segunda pele, né, os cuidados você teria que ter com a luva de não tocar o rosto, né, de não manusear determinadas coisas e depois manusear alimentos, coisas do tipo. Então, a ideia da luva, ela, apesar de ser bem-vinda, ela também demandaria que você explicasse para as pessoas como se comportar com a luva. Então, eu diria que na nossa realidade atual está um pouco fora, mas basta que você faça a higiene das mãos, que você use o álcool gel, o álcool 70, tá certo? Isso já é suficiente.
Reforço que, no meu entendimento, o uso da máscara seria também uma atitude de prevenção. Quando que a pessoa deve procurar o médico? A conduta, preconizada pelos órgãos de saúde é o seguinte: se você tem um resfriado comum, fique em casa. Se você está com tosse, coriza, sintomas respiratórios sem febre ou com febre baixa, permaneça em casa. No agravamento, febre alta, aumento dos sintomas, sintomas de alarme, como falta de ar, etc., procure um médico ou unidade de saúde. A ideia é que casos respiratórios leves, você deva se tratar em casa com hidratação e repouso. Os casos em que você tiver uma evolução desfavorável, você vai ter a necessidade de procurar atendimento médico. Você vai ter que procurar um profissional da área de saúde. Para isso, a gente tem o pronto atendimento aqui, com uma ala específica para atendimento de Covid, que, na verdade, acaba sendo para atendimento de doenças respiratórias. Não há necessidade de uma pessoa com tosse, espirro, sintomas gripais ou mesmo leves, que vá correndo e procure atendimento médico ou preencham o posto de saúde ou a unidade de atendimento, até porque os profissionais que lá estão precisam estar preparados para atender realmente os casos que precisam, os casos mais graves. Olha, tá aí para você aqui no Garbosa News as orientações do Dr. Mário. Ele é clínico geral, cirurgião e atende aqui na nossa cidade de São João Nepomuceno. Muito obrigado, sem cumprimento, mas agradecendo aí pela sua disponibilidade. Agradeço a oportunidade, Paulo. Quando você precisar, em outras ocasiões, estou sempre aqui disponível. E como agora não podemos mais fazer o cumprimento de aperto de mão, o brasileiro é muito afetivo, mas sinta-se abraçado e cumprimentado, e os telespectadores também. A todos vocês aqui no Garbosa News.